grandemente o teu servo, Senhor, para colocar aquilo que vem do teu coração para os nossos corações, Senhor. Que a tua palavra, se for possível, possa exortar, possa nos entristecer, que ela possa realmente mexer, nos incomodar, Senhor, para que nós possamos se arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados e se voltar para ti, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo, usa o Senhor para falar grandemente aos nossos corações, Senhor. Obrigado mais uma vez, e é isso que eu oro, te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz, nós vamos proceder com o culto nesta oportunidade, louvando ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Quero convidar os irmãos que estão aqui presentes no templo comigo, os poucos irmãos que estão na administração da nossa live, para que sentem-se, por favor, peguem suas Bíblias. Vocês aqui estão representando a igreja, o templo cheio. Enquanto você que está em casa, eu quero convidar você a pegar também a sua Bíblia, para que você possa abrir conosco, lá no Evangelho de João. Meu querido, minha querida, você que está em casa. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos fazer a exposição do capítulo, do versículo 1 até o versículo 26. E como é uma história muito conhecida, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E na proporção que formos falando, nós vamos lendo. E você, eu espero que você, em casa, e os queridos que estão aqui, deixe a Bíblia aberta. E aí nós vamos, assim, acompanhando o texto, pesquisando, né, conferindo, como fazia os irmãos de Bereia. Como o nosso querido irmão Murilo já fez uma oração pedindo a Deus que fale aos nossos corações, creio que o Senhor já está preparando algo para nos dizer nesta noite. Eu quero expressar a minha felicidade em poder estar aqui. Passei alguns dias sem poder estar por conta do vírus que me fez uma visita, e eu fui sim acometido pela Covid-19. Mas o nosso Deus agiu de maneira espetacular na minha vida, como Ele sempre tem feito, desde o dia em que nasci, como Ele tem feito na vida de muitos. Então eu estou completamente livre para a honra e glória do nosso Salvador. E estou feliz em poder estar aqui, em poder ministrar a palavra. Fiz algumas lives durante alguns dias e os irmãos me acompanharam. Louvo a Deus por todos que participaram comigo. Nós vamos continuar fazendo. Mas agora nós vamos refletir na palavra do nosso Deus. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Continue com sua Bíblia aberta e aí nós vamos estudando o texto. O tema da nossa meditação é o encontro que faz a diferença. Essa já é a segunda mensagem com esse tema. Provavelmente vamos ter outras mensagens. Baseado no livro de João, nós temos vários encontros e vamos falar desses encontros. O encontro que fez a diferença na vida daquela mulher. Jesus Cristo não quis dar crédito às conversas que estavam acontecendo lá entre eles, entre os fariseus, entre toda aquela cúpula que trabalhava contra Jesus. E saiu
um zum, 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 como é conhecido aqui na nossa região, que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos do que João. Isso gerou um certo desconforto e Jesus aproveita esse momento e vai para Galileia. Até porque os judeus, se pudessem, matavam o Senhor antes do tempo. Então ele aproveita e vai para Galileia. E é necessário passar por Samaria. Era necessário porque lá tinha uma mulher pecadora que precisava ouvir Jesus. E como diz o comentarista, né, pastor que escreveu o seu comentário, Hernandes Dias Lopes, ele disse que essa ideia dele passar pela Galileia ou por Samaria estava na agenda de Deus. E eu concordo plenamente com ele, porque não foi por acaso. Tinha 3 estradas para ir até a Galileia. Ele poderia ter ido por uma dessas 3. Porém, essa que atravessava Samaria era a estrada mais curta que tinha. O Senhor foi por essa, não por ser a mais curta, mas porque ele queria quebrar umas barreiras entre judeus e samaritanos. As outras estradas eram 6 dias de viagem. Essa era apenas 3 dias. Porém, o Senhor ficou lá 2 dias em Samaria. Praticamente ele levou o mesmo tempo se tivesse ido por outra estrada. E lá ele se senta no poço de Jacó, cansado. Os discípulos saem para comprar comida. E ele fica lá e de repente vem aquela mulher tirar água. Queridos irmãos, havia uma barreira muito grande entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Porque no ano de 722 a.C., os samaritanos foram exilados, foram presos pelos assírios. E Samaria foi tomada pelos assírios e por outros povos. E o que aconteceu foi que os que ficaram em Samaria se misturaram com 5 nações diferentes. Por conta disso, eles perderam, os judeus não consideravam mais como seus conterrâneos. A cultura muda completamente. Veio o preconceito racial, veio o preconceito por causa do sincretismo religioso, que eles aderiram à adoração aos outros deuses também, das 5 nações, além de terem se casado com um povo pagão, e isso gerou um desconforto, gerou um preconceito, gerou uma discórdia. Foi algo dessa natureza, que aí havia essa barreira. Por isso que os judeus não se davam, né? Isso durou séculos, essa intriga entre eles durou séculos. E essa ideia ficou, essa rixa entre eles ficou mais acirrada ainda, porque teve um período em que os israelitas, ou os judeus, também foram exilados para a Babilônia. Só que os judeus lá em Babilônia, eles não cederam, eles não aderiram aos deuses babilônios. Eles continuaram sendo monoteístas, enquanto eles lá eram politeístas, os samaritanos. Eles não abriram mão do Deus verdadeiro, apesar de ter sido também exilado. E aí, quando eles retornaram do exílio, foi interessante que na época de Esdras e Neemias, você pode conferir lendo esses 2 livros, eles saem do exílio. E aí, agora chegou o momento de reconstruir a cidade e os muros da cidade, reconstruir o templo. E os samaritanos quiseram auxiliar, quiseram dar uma ajuda aos judeus. Mas por conta desse preconceito, eles não aceitaram. Os samaritanos ficaram ainda mais furiosos. E a história diz que no ano de 129 a.C., um judeu chamado João Hircano comandou um ataque contra Samaria e saqueou, destroçou o templo lá no Monte Gerizim. O Monte Gerizim foi um local onde eles fizeram um templo para concorrer com o templo em Jerusalém. Dizia eles que o lugar de adorar a Deus era lá em Gerizim. E os judeus diziam que era em Jerusalém. É certo que quando um galileu saía da Galileia para ir até Jerusalém, que passava por Samaria, eles obstruíam o caminho. E tentavam persuadir os viajantes que iam para o templo em Jerusalém para adorar o Senhor lá no Monte Gerizim, onde ele julgava ser o local certo da adoração.
Tudo isso Jesus precisou quebrar simplesmente porque o seu amor pelas pessoas falava muito mais alto. E Jesus, para salvar a vida dessa mulher, ele quebrou várias barreiras. Pelo menos 3 nós podemos entender. Ele quebrou a barreira cultural. Os judeus não se misturavam de forma nenhuma mais com os samaritanos. A cultura era completamente diferente. Um judeu não podia conversar com uma mulher em público. Sobretudo um rabino não podia conversar com uma mulher em público. Por quê? Porque era o fim da sua reputação. Um judeu, segundo os judeus ortodoxos, aqueles mais conservadores, eles não podiam conversar nem com a própria esposa em público, nem com uma filha ou uma irmã, porque era o fim da sua reputação. Jesus não quis saber disso. Jesus vai conversar com essa mulher. Por isso é quebrada essa barreira. E também é quebrada a barreira racial. Jesus quebra isso. Jesus não se importa com isso. Jesus não quer saber o que houve com os samaritanos. Ele queria salvar os samaritanos. E também a barreira religiosa. Porque eles adoravam a vários deuses. Mas Jesus quis lá mostrar que era somente o Senhor que deveria ser adorado. E Jesus dá uma aula sobre adoração para a mulher no decorrer do texto. Nós vamos observar isso. E aí, meus amados irmãos, Jesus não se preocupou com isso. Ele quebrou todas essas barreiras simplesmente para salvar uma mulher. Quem era essa mulher? Essa mulher era uma prostituta. Ela era uma mulher que ninguém valorizava. Ela era desprezada. Ela saía da cidade para ir ao poço, quase 1 quilômetro de viagem. Por quê? Porque as outras mulheres provavelmente não deixavam ela tirar água lá na cidade. Na cidade tinha água, mas essa pobre coitada saía meio-dia para ir tirar água, um local onde não podia encontrar ninguém, ela era zombada. O bullying que se fala hoje, essa pobre mulher sofria. Então ela era rejeitada lá naquela cidade onde ela morava. E aí ela teve um encontro marcante com Jesus Cristo. E esse encontro gerou um diálogo de Jesus com ela. É magnífico poder entender isso. Jesus pede um pouco de água àquela mulher, quebrando assim todas essas barreiras, os tabus. Veja no versículo 7, acompanhe comigo, por favor. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Observe a fala sábia de Jesus. Tem um escritor chamado William Hendricks. Ele disse que se alguém deseja penetrar o coração de uma outra pessoa, existe dois motivos, 2 métodos. O primeiro é pedir um favor ou fazer um favor. Eu concordo com ele porque Jesus Cristo usou o método, pediu um favor a ela: eu quero um pouco d'água. É claro que aquela mulher se espanta, e seguindo o texto, nós vamos para o versículo 9. A mulher se admira com aquela atitude de Jesus. A mulher ficou admirada. No mínimo, se ela encontrasse um homem naquele lugar, ela ia simplesmente olhar para o chão. Porque sabe que os rabinos, quando ele andava na rua, que eles encontravam uma mulher, sabe o que era que eles faziam? Eles fechavam os olhos e andavam aí com os olhos fechados. E diz os nossos historiadores que eles batiam com a cabeça nas paredes, batiam nas coisas, se machucavam, se feriam, saíam sangrando, mas não olhavam para uma mulher. E Jesus não se importou com isso. Era uma coisa ferrenha mesmo, era algo de se espantar. Mas a mulher se admira. Olha o versículo 9. O 8, os discípulos tinham ido comprar comida. No versículo 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede a mim que sou mulher samaritana? Claro, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas ela disse: como o Senhor é judeu e vem me pedir água? Além de ser mulher, sou samaritana. Só faltou dizer: e sou prostituta também. Ela achava que Jesus não sabia. Vocês conseguem entender o tamanho do amor de Deus? Não é de se admirar, irmãos. Se você for analisar, o encontro no capítulo 3 foi com Nicodemos. Nicodemos era um homem culto, era um homem respeitado. Todo mundo admirava Nicodemos. Acho que todo mundo queria
está perto de Nicodemos. Mas tem uma coisa interessante. Nicodemos era fariseu, era doutor, mas essa mulher era inculta, provavelmente analfabeta, não conhecia nada de lei, só sabia um pouquinho sobre, alguma coisa básica sobre o Pentateuco, que os samaritanos não olhavam o restante da Bíblia não, viu? Profetas, salmos, eles se detinham só nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então aquela mulher, comparando com Nicodemos, era Nicodemos lá em cima e ela lá embaixo. Mas Jesus mostra que para ele não existe acepção de pessoas. Assim como Nicodemos, cheio de sabedoria humana, precisava entender Jesus, aquela mulher também precisava entender e ambos precisavam aceitá-lo como Salvador. A mulher se admira, é claro, mas Jesus no versículo 10, fala da necessidade de matar a sede da alma daquela pobre mulher. Os irmãos conseguem entender o versículo 10? Ele fala da necessidade de matar a sede da alma daquela pobre mulher. Veja o versículo 10. Aí o Senhor diz o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo algo para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. A mulher ficou sem entender, da mesma maneira que Nicodemos também não entendeu. Essa mulher também não entendeu absolutamente nada. Que água ele está falando? Mas Jesus falava da água da vida. Seguindo aqui para o versículo 11 e 12, exatamente pelo fato da mulher não conhecer Jesus, ela duvidou de tudo aquilo que Jesus disse. Ela não entendia a fala de Jesus, como Nicodemos também não entendia o que significava nascer de novo. Jesus explica para Nicodemos, explica para essa mulher, porque não importa se é doutor ou analfabeto, todos precisam de Jesus. E o interessante, meus amados irmãos, é que lendo o texto, acompanhe comigo. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo? De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como com os seus filhos e o seu gado? A mulher faz uma comparação, agora sem sentido, comparando Jesus com Jacó. Claro que ela conhecia Jacó. Os samaritanos se diziam descendente dele. Os samaritanos valorizavam aquele local, o poço de Jacó. Jacó, nosso pai, Jacó. Os judeus, claro que não iam concordar com isso. Mas isso não interessa. O interessante é que aquela mulher não sabia com quem estava falando e também não entendeu. Por quê? O que é água viva para um samaritano? O que é água viva para um judeu? Água viva é água corrente. É aquela água que o salmista diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma, ó Deus. É as águas que saem dos arroios, dos lençóis freáticos, aquelas águas que correm. Água viva era isso. Mais uma vez ela não entendeu. Jesus falava da água da vida. Mas, meus irmãos, versículo 13 e 14, Jesus Cristo, cheio de amor por aquela mulher, falava da água da vida. Pois neste encontro ele detectou a sequidão no interior da samaritana. Ele viu uma pobre mulher julgada pelos outros, abandonada, uma pobre mulher que era totalmente desprezada, excluída da sociedade, e o Senhor quis abraçar aquela mulher com todo o amor que ele tem para a humanidade. Veja o versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele o versículo 13 e o 14. Meus queridos irmãos, a mulher deve ter ficado assim ainda um pouco sem compreender, mas Jesus falava da água que está em João 7, 37 e 38, quando ele diz que é a água da vida, quando ele diz que é a água da vida, quando ele diz que quem beber dessa água não mais tem sede. Versículo 37 do capítulo 7. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso está lá em Isaías também.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Essa pobre mulher não conhecia essa mensagem ainda. Em João capítulo 6, 35, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Era dessa água que aquela mulher continuava sem entender. Mas no versículo 15, mesmo sem entender, a mulher, pensando em não ir mais no poço, ela queria da água. Veja o que ela diz no versículo 15. Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Bom, vamos entender que ela, se eu beber dessa água, eu não vou mais precisar caminhar quase 1 quilômetro para vir buscar em pleno meio-dia. Eu não vou ser mais desprezada assim, porque eu não vou estar encontrando o povo que faz bullying comigo. Eu não vou precisar mais, então eu quero dessa água. Foi isso que a mulher entendeu. Porém, o comentarista William Barclay acha que ela estava zombando de Jesus. Ele disse que ela estava fazendo ali uma chacota com Jesus, tirando uma onda com Jesus. Como quem diz, me dê dessa água e assim eu não tenho mais sede. Ele fala que ele entende que é isso. Mas que seja ou que não seja, embora muitas vezes nós, quando estamos pregando o evangelho, somos zombados. Eu fui zombado várias vezes. Eu fui zombado quando pregava o evangelho lá em Santa Rita, aqui distrito de Oricuri. Fui zombado quando preguei o evangelho no sítio com o pastor Francisco Alves. Na época nós éramos adolescentes. Fui zombado, vi muitas vezes algumas vizinhas e alguns amigos zombando da minha mãe quando ela pregava o evangelho de Jesus. Alguns ficavam duvidando e zombando. Alguns diziam, quando Jesus voltar, se eu não for, eu pego na perna de um e vou. Bom, o William Barclay achou que era isso. Que seja ou que não seja. O importante é que Jesus estava ali para salvar aquela pobre mulher. Mas a história muda do versículo 16 até o 18. Jesus deixa claro que conhecia tudo sobre aquela mulher samaritana. Irmãos, olha o choque que aquela mulher leva. Quando Jesus diz assim no versículo 16, preste atenção. Jesus diz: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Naquele momento essa mulher tem um choque muito grande. Ela tem sim um choque profundo. Por quê? Meus amados, por que ela tem esse choque? Porque agora ela percebeu que Jesus não era quem ela pensava. Apenas um judeu qualquer. Chama o teu marido. Aquilo, de alguma maneira, prendeu a atenção dela. Ela deve ter ficado trêmula. Ela deve ter tentado mudar de ideia. Como de fato ela muda, nós vamos ver nos versículos seguintes. Porque Jesus agora tocou na ferida dela. Sabe, irmãos, diante de Cristo, nós encontramos a nós mesmos, foi isso que aconteceu. E descobrimos a nossa indignidade por causa do pecado. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela se encontrou, ela se viu nela mesma. Ela se olhou no próprio espelho da alma dela mesma. E ela, ao se encontrar, ela agora já não estava mais. Se ela estava chacoteando Jesus, ela agora vai levar mais a sério. Se ela estava tentando evitar dizer quem era para Jesus, ela agora se rende, ela agora se entrega, porque Jesus mexeu no pecado dela. E agora, indo para o versículo do 19 ao 26, nós vamos perceber que Jesus vai falar da verdadeira adoração. Jesus, nesse versículo em diante, Jesus já começa agora a discipular aquela mulher. Veja o versículo 19, como a história mudou. A mulher disse, então disse a mulher: agora sei que o Senhor é um profeta, sabe tudo sobre minha vida. O olhar dela para Jesus agora era diferente, a fala dela agora era diferente, porque ela já percebeu que Jesus não era um judeu comum. Ela já entendeu que tinha algo a mais. Apesar de achar que era um profeta, mas ela estava diante daquele que fala para os profetas, o próprio Senhor. No versículo 20, observe aqui que ela dá uma mudada de assunto. Ela diz:
nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Observe que agora ela quer falar de religião. Ela já não quer mais falar dela. Um certo escritor disse que é assim mesmo. Quando alguém mexe com os nossos pecados, nós resolvemos mudar de assunto. Porque nós não queremos nos expor diante das pessoas. Mas se expor diante de Jesus é sinônimo de perdão. A mulher disse, olha, estão dizendo que é aqui no Monte Gerezim. Os samaritanos dizem que é aqui, mas você diz que é em Jerusalém. Mas Jesus olha para essa mulher e no versículo 21 ele respondeu dizendo, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Irmão, Jesus estava vindo de Jerusalém. Recentemente ele tinha destruído a mercadoria do povo que estava lá no templo. Eles também não estavam adorando o Senhor lá em Jerusalém. A adoração deles também era uma adoração fajuta. Era completamente falha. E Jesus não concordava com a maneira que eles adoravam a Deus. Ele entra no templo, estão vendendo, estão lá negociando e ele quebra tudo, ele expulsa todos. Aí Jesus está dizendo, nem aqui, nem lá. E no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou. Jesus diz, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor agora fala sério com ela e diz, olha, o importante não é o lugar. O importante é você adorar em espírito e em verdade. Claro que ela não sabia disso. Ela estava restrita ao Pentateuco, se ela soubesse tudo. Mas o Senhor explica isso para ela. Que agora a adoração ela teria que ser com sinceridade. E Jesus ensina isso no seu ministério. Ele ensina isso e deixou para que a igreja continuasse ensinando isso. Para adorar a Deus não depende do lugar, ele diz àquela mulher. Depende de quem adora e de como adora. Bom, a mulher agora aprendeu uma lição. E no versículo 26, aí ela continua a conversa. Versículo 25, ela diz, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse no 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu queria estar lá para ver o espanto daquela mulher. Claro que o restante dessa mensagem, nós vamos continuar na próxima oportunidade, pelo fato de ser longa. Mas agora, eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você já se encontrou com Jesus? Esse encontro fez alguma diferença na sua vida? Como você está agora depois que teve o encontro com Jesus? Depois que o Senhor agendou esse encontro contigo, meu irmão. Quem sabe alguém que está me ouvindo ainda não teve esse encontro. É importante que tenha. Mas eu quero perguntar se o seu encontro gerou um diálogo com Jesus. Se o seu encontro gerar um diálogo com Deus, isso quer dizer que você ora, aí você fala. Isso quer dizer que você lê a Bíblia e você escuta Deus. Você está sendo convocado por essa mensagem de Cristo para dialogar com o Senhor diariamente. Mas eu quero também dizer a você, você precisa fazer como Jesus. Primeiro, é necessário que você quebre as barreiras que há em você. Eu vou falar de pelo menos duas barreiras que tem em nós. A barreira que há em nós mesmos. A barreira que há em você mesmo. Aquela barreira que impede de você orar todos os dias, se encontrar com Jesus, ler a Bíblia. Aquela barreira que impede de você adorar a Deus, que impede de você sair da sua casa e ir até o templo. Quebre essa barreira. Se Jesus quebrou todas as barreiras para que você e eu pudéssemos ser salvos, então o Senhor quer que você quebre as barreiras que impedem de estar perto dele também. Porque assim
como ele quebrou as barreiras para falar com a samaritana, ele quebrou todas as barreiras, sabe aonde por nós? Na cruz do Calvário. E sabe que eu e você, nós não merecíamos nada disso. Por isso, quebre as barreiras que interdita a sua comunhão com Deus, em nome de Jesus. A segunda, quebre as barreiras entre você e as pessoas. Essa barreira tinha lá, Jesus prova para os seus conterrâneos, para os seus liderados, para a igreja da época, que eles não deveriam rejeitar os samaritanos. Quem você tem rejeitado e não tem ido pregar o evangelho? Quem você tem olhado e tem assim, dado aquela rabisaca para não ver? Quantas vezes você trocou o caminho para não encontrar com fulano? Quebre essa barreira. O que você precisa fazer é levar Cristo. Por isso, procure as pessoas para ouvir de Jesus. Não importa quem são essas pessoas. Mesmo aquelas que você não tem muita afinidade. Ou aquelas que faz tempo que você não vê, até mesmo aquelas que você tem uma certa diferença já há algum tempo. Meu querido, minha querida irmã, quebre as barreiras, valorize as pessoas, ame as pessoas e não deixe de pregar o evangelho por causa dessas diferenças. O que nós aprendemos com Cristo é que a nossa vida só tem sentido se nós amar as pessoas. E a maior prova de amor que podemos dar às pessoas é pregando o evangelho de Jesus Cristo. Se possível, use o método ensinado pelo escritor William Hendricks. Faça um favor ou peça um favor, o coração dessa pessoa pode se abrir para você. Assim como aquela mulher se admirou com a atitude de Jesus, sabia que a linguagem do evangelho, que você e eu, que nós conhecemos, pode levar as pessoas a se admirar também. O povo necessitado pode se admirar. Procure abrir um diálogo com alguém. Procure abrir um diálogo com uma pessoa, um diálogo saudável como esse que Jesus abriu. Sem especular a vida da pessoa, sem querer condenar a pessoa, mas tentando levar uma esperança, uma nova perspectiva de vida para as pessoas. É mais uma lição que Jesus nos dá. Aquela mulher saiu dali completamente diferente. O decorrer do texto vai dizer que ela já saiu dali como uma missionária pregando o evangelho. Meus amados, temos que levar esperança para o povo e não acabar de matar o povo. Quando Jesus disse a Nicodemos que ele veio para salvar o que estava perdido, que ele não veio para condenar, mas para salvar, foi exatamente aquela pobre mulher era condenada por todos. Mas Jesus foi lá e mostrou que realmente estava ali para salvar. Então, leve uma mensagem de esperança. Sabe por quê? Porque o povo está cansado de ouvir falsas promessas. Estão atormentados com o terror do momento. Aonde só se fala em morte, morte e mais morte e mais morte. Em hospitais, em leitos, em não sei quantos %. Vamos falar de Cristo, que é a vida, meus irmãos. É isso, nós temos que levar a vida para o povo. João 14:6, eu sou o caminho, verdade e a vida. João 10:10, Jesus Cristo veio para dar vida em abundância. Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança de glória. É isso que temos que levar para o povo. O apóstolo Pedro falando da viva esperança. Temos que levar essa esperança viva. Vamos levar o povo a se admirar com o evangelho de Jesus Cristo, meus queridos irmãos. E o povo se admira. Eu lembro que uma vez eu cheguei do Retronco. Luziana ficou em casa, na época nós só tínhamos Liza. E quando eu cheguei, já 10 horas, cansado, tinha da viagem, de tudo. E Luziana disse, eu vi ali uns mendigos. Mendigos, você sabe que mendigos são coisas que a gente rejeita. A gente não dá muita atenção. É fato isso, irmãos. Bêbado, nós não damos muita atenção. E tinha alguns andarilhos dormindo em uma das calçadas aqui perto da nossa casa. E Luziana disse, eu senti desejo de levar alguma coisa para aquele pessoal comer. Não foi eu que senti, viu, irmãos? Foi a minha esposa. E nós fomos, ela fez café, nós levamos biscoito. E aqueles homens, aquelas mulheres ali, deitados, já dormindo.
A gente bateu lá devagarinho, acordamos, minha esposa muito carinhosa. E aquelas pessoas levantaram e comeram tudo aquilo assim, devoraram. E o que eu vi foi uma fome grandiosa. Eles comeram tudo. Mas eles se admiraram. E sabe o que ele perguntou? Vocês são crentes? Oh, meus queridos irmãos, o povo espera isso da gente. O povo espera que nós venhamos a fazer a diferença por causa do encontro que nós já tivemos com Cristo. Vamos fazer isso. Não para nos exibir de forma alguma, mas para que Deus seja glorificado. Jesus fala da necessidade de matar a sede da alma daquela mulher. Não foi isso? Nós precisamos falar da necessidade de matar a sede da alma do homem. Meus queridos, no coração do homem há uma sede de algo que só Jesus Cristo pode satisfazer. E nós precisamos entender isso. Você sabe que quando você está com sede, aquela sede física que a gente sente, você pode beber Coca-Cola gelada com limão e gelo, que todos nós gostamos, mas não mata a sede. Você pode beber aquele copo grande, gigante de caldo de cana com gelo dentro, não mata a sede. Você pode beber refrigerante, qualquer um, soda, limonada, até água de coco, que é delícia, não mata a sede. Quem mata é água potável. Assim são as pessoas que estão ao nosso redor. Precisa da sede, matar essa sede, e nós temos a água. Queridos, como igreja de Deus, nós precisamos levar as pessoas até a fonte de água viva, que é Cristo. A sequidão não é um mito. A sequidão na alma das pessoas, o deserto, como aqueles açudes rachados que nós vemos aí na seca, não é um mito. É tão real como o sol que brilha sobre as nossas cabeças. Então nós não podemos deixar passar isso em branco. Como igreja, precisamos levar Jesus para se encontrar com essas pessoas. Os moradores da terra não conhecem Jesus, exceto a igreja. Não conhecem Jesus como a água que mata a sede da alma. Eles conhecem tantas coisas, mas não sabem nada sobre o plano de salvação, sobre o plano de Deus, sobre a água da vida. Seus corações estão cheios de tudo, mas estão vazios de Deus. E isso é terrível, e nós não podemos ficar de braços cruzados, de forma alguma, assistindo de camarote o mundo se desmanchando, se diluindo pelo poder do pecado, enquanto temos como apresentar o poder libertador do Evangelho para mudar essa história. E nós temos que fazer isso para louvor e glória do nosso Deus. O povo não conhece o plano salvífico, isso é verdade. Mas você conhece, meu irmão, eu conheço. O olhar tristonho das pessoas, a voz cansada e desanimada, o suspirar ofegante da alma, denuncia a sequidão na vida de todos eles. De todos os que nos rodeiam. Por isso nós precisamos agir com os joelhos no chão. Precisamos agir com o joelho no chão, com o olhar na Bíblia e a voz na rua anunciando Cristo. Por quê? Porque o tempo não está de brincadeira. Por isso nós também não podemos brincar de forma alguma. Meus amados, diante de Cristo, nós nos encontramos. E quando nós encontramos a nós mesmos, descobrimos a nossa indignidade por causa do pecado. E nós precisamos levar essa mensagem para que as pessoas se encontrem, como um dia você se encontrou. O homem só é capaz de ser salvo quando ele encontra a si mesmo e reconhece que é miserável, pecador. Enquanto ele achar que pode fazer alguma coisa, sua fala, sua cultura, ele precisa se encontrar com Cristo. Não importa se ele é pobre, se é rico, se ele é doutor ou se é analfabeto. Todos precisam de Cristo. Eu sei que você sabe que Deus conhece você completamente. Então não tem como você se apresentar diante de Deus fingindo ser outra pessoa, porque Deus lhe conhece. Foi o que aconteceu com a mulher. Quando o Senhor disse: chama teu marido e vem cá.
Quando ele disse, você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Isso fez com que ela se encontrasse com ela. E nós precisamos nos encontrar conosco mesmo, cada um consigo mesmo, para que possa reconhecer a indignidade que cada um tem por causa do pecado. Mas mesmo assim, todo ser humano é digno de ouvir falar de Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor não nos vê como o homem vê. Ele não olha a aparência, mas Ele olha no interior. Pelo fato de nos conhecer, sabe do nosso pecado. Você sabe que Deus sabe do teu pecado escondido? Você sabe que Deus está vendo a sua negligência escondida? Deus está vendo a sua, vendo a minha. Mas eu quero lhe dizer que Ele vai punir com justiça se não houver arrependimento. Mas pelo fato de nos conhecer, Ele oferece o perdão. Isso é magnífico. Ele oferece o perdão. Agindo com amor, misericórdia e graça, o que é que nós queremos mais? Apenas precisamos obedecer essa ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amados, vamos aproveitar a oportunidade enquanto é tempo, para nos quebrantarmos diante de Deus e conhecer o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele já nos conhece. Agora nós precisamos conhecer Ele. A nossa luta tem que ser conhecer o Senhor. Porque quando Jesus disse para aquela mulher que ela adorava o que não conhecia, sabe por que a igreja hoje não adora Deus direito? Pelo fato de não conhecer. É isso. Se você conhecesse Deus como deveria conhecer, você era um adorador muito melhor. Paulo, meus irmãos, um grande exemplo de vida, ele disse que considerava tudo como refúgio, como esterco, por causa do sublime conhecimento de Cristo. Meus irmãos, é fato, nós precisamos conhecer o Cristo que nos salvou. E a nossa negligência não está deixando para sermos verdadeiros adoradores, para adorarmos em espírito e em verdade, precisamos conhecer. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Onde e como você tem adorado? Você tem sido um adorador? Não importa o lugar, temos que adorar em casa, no trabalho ou no templo. Adorar em espírito e em verdade é isso. É isso que importa. E se você adorar em casa, você não vai ter desculpa. Não vai existir uma desculpa esfarrapada para não estar no templo. Porque quem adora a Deus em casa, sonha com o templo, sonha com a igreja reunida, adorando a Deus. Essa desculpa de eu fico em casa e estou adorando, isso é balela. Quando nós adoramos a Deus em nossas casas, nós sonhamos com o templo. Você tem adorado a Deus nesses últimos dias? Que só se fala em pandemia? Tem, meu irmão. Seja sincero, responda para Deus. Você tem adorado? Se Jesus, como está a sua adoração? Se Jesus tivesse voltado ontem, Ele tinha encontrado você como? Precisamos viver o hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Meus queridos, eu já estou finalizando. E eu gostei de uma definição do comentarista William Barclay. Ele fala de uma adoração falsa. Ele fala de 3 tipos de adoração falsa que pode ocorrer com nós em nossos dias. Uma adoração falsa, ele disse que seleciona o que quer saber e entender a respeito de Deus, mas omite o que não quer. Eu achei fantástico isso. Nós queremos o que nos convém, estamos com os ouvidos atentos, mas quando vem a cobrança que exige a nossa fé e a nossa adoração vencendo barreira, não nos convém, nós omitimos isso, não queremos nem saber. Talvez isso seja a razão de muitos crentes não ficar para ouvir a mensagem nos cultos, não querer ouvir a mensagem, talvez seja isso. Falta de adoração sincera na vida. Ele disse que uma adoração falsa é uma adoração ignorante. A adoração deveria ser a aproximação a Deus por parte do homem em sua totalidade. O homem tem que se desfazer de tudo e procurar conhecer o Senhor. Conhecer, crescer na graça e no conhecimento. Para fazermos assim uma adoração em espírito e em verdade, experimentando os benefícios e a presença marcante do nosso Deus. Eu estava lendo hoje o livro de Atos, capítulo 20, 23, se não me engano. E eu me emocionei, eu enchi os olhos quando eu vi aquele homem passando por tantas crises, por tantas ameaças. A turma lá
planejando matá-lo. Armaram uma tocalha, mas Deus protegeu ele. E ele apela para ir para Roma. E lá no capítulo 23, ele está sozinho, desprezado de todos. E de repente o Senhor Jesus chega até ele e diz: Paulo, coragem. Você vai testemunhar do Evangelho em Roma, assim como você testemunhou em Jerusalém. Os meus olhos se encheram de lágrimas. Porque é preciso conhecer Deus para encarar tudo isso. Nós estamos morrendo de medo da pandemia. Não estou dizendo que nós temos que desafiar, meus irmãos, as aglomerações, porque esse vírus é letal, é fatal mesmo. Mas nós não podemos temer a determinadas coisas, porque o nosso Deus controla tudo. Esse vírus não é nada diante dele. Se tivermos que morrer, que morramos com Cristo, como Paulo disse. E se tivermos que viver, que vivamos também com Cristo, mas que a Ele seja a glória para todo sempre. Uma última adoração falsa é uma adoração supersticiosa. É uma adoração que se faz não por um sentimento de necessidade, nem por algum desejo autêntico, a não ser basicamente porque o homem teme que poderia ser perigoso e não oferece essa adoração. Sabe que essa adoração supersticiosa, ela é detectada lá em Samaria. Eles adoravam outros deuses, mas ele colocava Deus também lá. Colocava um sexto Deus, que era o Deus dos pais deles, que eles conheciam. Então eles colocavam simplesmente como se fosse para tapear. Não, nós temos que botar ele aqui também para não sermos castigados. Ora, adoração supersticiosa. Nós temos feito isso. Sabe quando é que a nossa adoração é muito semelhante? Quando nós pegamos a Bíblia de qualquer jeito para ler. Quando oramos só na hora do almoço. Quando oramos na hora de dormir. Mas quando você tira um tempo, que você desliga seu celular, que você entra no teu quarto, que você não quer ser incomodado, que você pega a Bíblia e ora, chora, clama por Deus, canta um hino de louvor a Deus, só você e Deus, prova que você é um adorador por excelência. Prova que você é um homem pecador, é sim, mas é um homem que está buscando se regenerar a cada dia. Nós precisamos fazer isso, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas agora eu quero finalizar com a nossa frase, que nós sempre tiramos, chamamos de grande ideia do texto. Se olharmos para Cristo, nos encontramos com nós mesmos, quebramos as barreiras que há em nós, adoramos com seriedade e falamos e oferecemos água viva para os sedentos. E que Deus em Cristo nos ajude, irmãos. Pois o que nós precisamos é da ajuda do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar o irmão Assis para vir orar por vocês, por mim também, por nós. Para que a mensagem do Senhor ela não fique escondida, mas que fique gravada em nossos corações. Quero agradecer a você por ficar conosco em casa aí. Aos irmãos que aqui estão incansáveis todos os domingos. Continue com a gente. Amanhã, 7 horas, nós temos um culto de oração. Irei transmitir daqui mesmo. E eu quero que você participe. Vamos orar. O que nós temos que fazer é orar. Já que nós não podemos cultuar presencialmente, vamos aproveitar as ferramentas que temos. Vamos orar. Logo após a oração, nós estamos encerrando. Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos, Senhor Deus, rogar ao Senhor misericórdia, Senhor Deus, pelas nossas vidas, ó Deus querido, negligentes, ó Pai, omissas, diante, ó Deus, da Tua santa palavra, ó Deus, que nos exorta, que nos repreende, Senhor Deus, que ao mesmo tempo, nos acolhe, ó Deus, e mostra a direção que devemos tomar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos, ó Pai amado, tomar rumo, Senhor Deus, aos pés do Senhor, ó Deus quebrantado, ó Deus, e clamando ao Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, agir em nossas vidas, ó Deus. Faz com que nós possamos deixar, Senhor Deus, que nosso comodismo, nossas vontades, ó Deus, não venham atrapalhar o Teu agir em nossas vidas, ó Deus. Nós possamos, ó Deus, ser instrumentos de honra e glória ao Teu nome, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, tão difícil, ó Deus, que o mundo se encontra. No nome de Jesus, faz com que a Tua igreja, ó Deus, desperte e faça, ó Deus, levar essa viva esperança, essa água que mata a sede, Senhor Deus,
que leva e jorra para a vida eterna, que é Cristo Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos, Senhor Deus, ajuda a tua igreja, ó Deus. Aviva a tua igreja, ó Pai, no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Para o teu serviço, ó Deus, para proclamar o Evangelho, Senhor Deus, para glorificar o teu nome em Cristo Jesus. Pai bendito, abençoa, Senhor Deus, cada filho teu que continuou, que fez, ó Deus, o culto no seu lar, Senhor Deus, juntamente com a tua igreja. Ó Pai, dando o Espírito, ó Deus, vivo, ó Pai amado e operante nos seus corações. Em nome de Jesus, concede-nos, ó Deus amado, uma semana, ó Pai, na tua presença. Enche-nos com a tua graça e nos conduz com o teu Santo Espírito, ó Deus. No nome de Jesus, assim nós te oramos, agradecidos. Amém.